Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Salmos 137, versículo 9. Há quem use esse versículo para dizer que os filhos rebeldes têm que ser lançados contra as pedras, ou que esse versículo não se harmoniza com os outros textos da palavra de Deus. Por isso, a Bíblia não merece crédito algum. Seria isso mesmo? Para compreendermos melhor o estudo de hoje, eu vou estar dividindo ele em 3 partes, que são elas: qual é a categoria deste salmo, qual é o contexto do Salmo 137 e como devemos interpretar esse versículo do verso 9 nos dias de hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Existem 13 categorias de salmos. Vou deixar as 13 categorias aqui no primeiro comentário fixado. E só irei falar nesse vídeo da categoria desse salmo em questão. O Salmo 137 está na categoria de salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios são aqueles que invocam a ira e o castigo divino sobre os inimigos de Deus e do seu povo. Neles nós vemos pessoas desejando o mal dos inimigos e até mesmo uma ação de Deus, trazendo males ao seu adversário. Precisamos entender que naquele tempo eles não tinham uma revelação plena dos planos de Deus, e principalmente dos planos de Deus para o julgamento final. Ou seja, as pessoas que viviam nessa época tinham como base as alianças feitas com Deus naquele tempo. Essas pessoas tinham em suas mentes que o triunfo de Deus contra o mal se dava ainda aqui em vida. Uma observação importante que eu preciso fazer é que eles reivindicavam por uma justiça de Deus, mas esta justiça não estava baseada em um desejo de vingança pessoal, mas na honra do nome de Deus. Se vocês quiserem um estudo mais completo sobre o que são os salmos imprecatórios, escreva nos comentários aqui, salmos imprecatórios. Assim eu vou saber que você quer mais um estudo como esse e vou estar gravando ele em vídeos futuros. Outra coisa que nos ajudará a entendermos esse salmo é nós analisarmos o contexto do salmo. O contexto do Salmo 137 tem como pano de fundo o exílio babilônico. Ou seja, quando Jerusalém foi destruída e o povo foi levado como escravo pelo rei Nabucodonosor. O salmista mostra isso logo no começo. No capítulo 137, verso 1, ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Apesar de sabermos que o povo de Judá se desviou do Senhor e recebeu esse castigo das mãos dele, sabemos também que a Babilônia era extremamente maldosa e maligna. É por isso que o povo, em meio à sua grande crise, lembra dos seus inimigos e pede para que Deus faça justiça para com eles. O versículo 8 diz: filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizesse. Eles estão pedindo a aplicação do princípio da retribuição, que se aplicava a decisões jurídicas, mas não pessoais. Em Deuteronômio 19, 21 diz: o teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Há bastante evidência de que esmagar os filhos era uma sequela bastante comum a uma vitória pagã, e Babilônia não se sentia disposta a controlar-se na queda de Jerusalém. Há requintes de crueldade registrado no livro de 2 Reis, capítulo 25, verso 7, que diz: e aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. A pergunta que fazemos é: qual é o merecimento daqueles que cometeram tais atos? A resposta imparcial seria o grau de sofrimento que impuseram aos outros. Porém, agora nós temos a revelação completa de toda a Bíblia Sagrada. Como nós cristãos, somos convidados a agir diante de uma dificuldade, diante de alguém que nos faz mal. É o que nós veremos a partir de agora. Por isso eu convido você a inscrever-se aqui no canal, tocando aí no botão preto logo abaixo do vídeo, inscrever-se. Agora, como interpretar esse salmo de posse de toda a revelação bíblica que temos hoje? Em primeiro lugar, nós temos que receber dele o impacto. A ferida que está aberta, que foi lançada diante dos nossos olhos, nos proíbe de dar respostas fáceis ao fato real da crueldade descrita nesse salmo. Cortar ele fora também do Antigo Testamento, isso seria danificar o valor dele como revelação, tanto daquilo que o homem é, como daquilo que a cruz precisou realizar em prol da nossa salvação. Nós precisamos entender que Jesus chega diante de uma geração que não conseguiu discernir quem era o seu próximo. Era uma geração que ainda estava debaixo do regime olho por olho e dente por dente. Veja o que ele diz:
Em Mateus capítulo 5, verso 43, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A expressão aqui, ouviste, traz a ideia de é como vocês têm aprendido, é a maneira que vocês têm vivido. Porém, Jesus vai quebrar agora esse estilo de vida dizendo, trazendo uma compreensão mais ampla. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Os próprios discípulos, já tendo ouvido vários discursos de Jesus, ainda não carregavam esse desejo por vingança. Quando Jesus e seus discípulos tiveram que passar por uma aldeia de samaritano, e essa aldeia não permitiu a passagem de Jesus por ali, 2 de seus discípulos chegaram até Jesus e disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Jesus olha para eles e diz, vós não sabeis de que espírito sois? Nós, como igreja, precisamos discernir que espírito nos habita. Somos desafiados a amar quando a circunstância nos manda odiar. Estamos sempre sendo incentivados pela palavra a perdoar, mesmo quando o normal para muitos seria vingar-se. Procura sobre o assassino de Green River. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. Todo mundo sabe disso. E esse psicopata de Green River matou mais de 40 mulheres. E quando prenderam o sujeito, ele foi levado a júri popular. Tem vários vídeos das pessoas falando, você deve morrer, queimar no fogo do inferno. Outros dizem, olha aqui, eu odeio você, se eu pudesse, eu picava você todo. Você é um monstro, ela era minha filha. E ele olhando, assim com um olhar frio, e o único sentimento que ele demonstrava, além da frieza, era o desdém. Até que um homem, já de idade, tomou a palavra e disse, o Senhor tornou a minha vida muito difícil. Eu sou um cristão e o Senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é te perdoar. Eu sei que as pessoas que estão aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que você fez para minha filha, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão acerca do sociopata, esse homem chorou. Essa história nos ajuda a interpretarmos esse salmo de acordo com a revelação que temos hoje, através de Cristo em todo o Novo Testamento. A nossa resposta deve ser reconhecer que a nossa vocação depois da cruz é orar pedindo a reconciliação e não o julgamento. Quem compôs o Salmo 137 está dentro de um contexto de guerra. O pedido está sendo feito por alguém que não tem toda a revelação de Deus, como eu e você temos hoje. Nós que experimentamos a graça de Deus, somos desafiados por Deus a manifestarmos essa mesma graça diante dos homens. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Concluindo então o nosso estudo de uma forma didática, agora como interpretar esse salmo de posse de toda a revelação bíblica que temos hoje, é entendermos que aquele contexto era um contexto de guerra e que o pedido foi feito por alguém que desconhecia toda a revelação de Deus como nós temos hoje, e que eu e você somos convidados a agir como Cristo agiu, a seguirmos aquilo que Cristo ordenou, a amar os nossos inimigos e a fazer bem àquele que nos fazem mal. Isso vai fazer com um princípio seja ativado, nós estaremos acendendo uma fogueira sobre a cabeça das pessoas, porque elas nos fazem mal e nós retribuímos com bem, porque cada um lança para a vida aquilo que carrega dentro. Se dentro de você habita o amor de Cristo, a graça de Cristo, não tem como você produzir outra coisa a não ser graça e misericórdia. Eu convido você a se tornar uma pessoa inalcançável. Voe de uma forma tão alta que as pessoas que querem te ferir, que querem te machucar, não te alcancem.